Conexão Litoral. Entrevistas, comentários e debates para você ficar por dentro de tudo que acontece no litoral norte gaúcho. Conexão Litoral. Apresentação: Eloy Bracefim. Boa tarde, estamos iniciando o programa Conexão Litoral nesse 1º de maio de 2020, Dia do Trabalho em todo o país. Queremos nessa oportunidade saudar a todos os trabalhadores, sofredores que são dados ao nosso estado de penúria, de também problemas, enfim, aquilo que estamos vivendo no momento da situação do nosso país. Mas, de qualquer forma, é interessante nos posicionarmos no sentido de saudarmos a todo trabalhador brasileiro, que seja um dia feliz para vocês e para seus familiares, e renovamos a nossa esperança, todos nós, de termos um Brasil melhor, mais humano, mais saudável, mais concreto e mais objetivo. Então, a todos vocês, trabalhadores do Brasil, recebo da nossa parte, de todos os ouvintes da rádio Itaramã FM, a nossa saudação pela passagem do dia. Hoje vamos ter aqui um pouco a palavra de um dos deputados mais atuantes no cenário do Brasil, representando o Rio Grande do Sul, meu amigo particular, pessoa de princípios, grande índole, um grande deputado, guerreiro, deputado de praticamente seis mandatos como deputado federal, 6 ou 7, não vou fixar, mas é de 6 para cima. O deputado Pompeu de Matos, que estará conosco através da contato que faremos via telefone, mas ele está na live também, no Facebook, e vai falar conosco um pouquinho sobre a situação do nosso país, sobre seus projetos, seus propósitos, seus objetivos, enfim, tudo aquilo que ele efetivamente está realizando e já realizou como deputado federal. Então, enquanto o deputado mantém contato conosco, também convidei meu parceiro de bancada aqui da rádio, nosso companheiro também, uma pessoa de grande visão, inteligente, competente, também tenho nele um grande amigo e, além de amigo, um grande profissional, que é dentro da sua função, e um locutor, já digo locutor porque ele tem desenvoltura para isso, visão, inteligência para tal, que é o meu amigo Marcos Figueiró. Então o Marcos vai também fazer a sua apresentação e nós vamos bater um papinho até que o deputado entre em contato conosco para nós fazermos a entrevista a ele. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, bom dia para aqueles que ainda não almoçaram, então é bom dia, para aqueles que já almoçaram é boa tarde, a gente mais ou menos diz isso aí, né? Assim, é verdade. Que a gente sempre mais ou menos bota um delimitador, né? Ó, almocei já é boa tarde. Então, nós não almoçamos ainda, né? Então é bom dia. Bom dia. É bom dia. Então vamos manter um bom dia aí aos ouvintes da rádio Itaramã FM. É um privilégio, uma honra a gente estar aqui na tua companhia, assim, nesse dia do trabalhador, né? Que foi o Dia do Trabalho, que foi instituído pelo nosso por Getúlio Vargas, né? Como um dia para o Dia do Trabalho, né? Para homenagear aos trabalhadores, né? E a gente, infelizmente ou felizmente, a gente está aqui todos com saúde, né? E nesse dia 1º de maio, que também relembra a morte de um dos grandes representantes do nosso esporte,
Ayrton Senna do Brasil. Nossos domingos não são mais os mesmos depois da morte de Ayrton Senna. Então, esse Dia do Trabalho também, além da gente comemorar uma data muito importante para o povo brasileiro, que é a data do Dia do Trabalhador, ela nos relembra, nos traz a lembrança a Ayrton Senna do Brasil, que foi um grande desportista, um grande piloto de automobilismo. Já temos no ar, então, meu amigo deputado Pompeu de Matos, pessoa que é nosso munícipe, tem a sua casa aqui, sempre quando tem seus intervalos de função na Câmara, ele se toca para Tramandaí, e é o meu irmão, deputado Pompeu de Matos. Bom dia, deputado. Bom dia, Eloy Bryce, sim. Bom dia, o Marcos Figueiró. É Marcos Figueiró que está contigo, acho que também no estúdio, né? Está comigo. É um prazer falar com vocês, um prazer falar com a comunidade da minha querida Tramandaí, aí ouvintes aí de toda a região, de todo o litoral norte do estado. É um prazer grande. No Dia do Trabalhador, né? É verdade. Um dia importante para todos nós. Aliás, se tu me permites, assim, pode falar, eu já entro homenageando o trabalhador, porque tu és um trabalhador, tu és um empreendedor, mas todos que empreendem é porque trabalham. Como dizia o mestre Pasqualini, que é o mentor do ideário trabalhista, ele dizia que o capital e o trabalho andam juntos, são como irmãos siameses, e que o capital é o resultado do trabalho acumulado. Veja que frase bonita, né? Tu vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai acumulando. Compra lá a tua bicicleta, compra a tua motinha, o teu carrinho, o teu terreno, faz a tua casa, vai arrumando os teus bens, mas sempre como resultado do fruto, do suor, do trabalho de cada um. E eu amplio esta visão para dizer que o trabalho é um pouco mais até. O trabalho é o pai do capital, porque primeiro vem o trabalho. E do resultado, fruto do trabalho, filho do trabalho, é o capital. Aí, às vezes o capital se acha grandão, valente, machão, bonitão, o cara que tem capital se acha, né? Mas ele não pode esquecer que começou com o trabalho. Então, o trabalho é o pai do capital, que ensina para o filho como é que é, e o filho vira capital, e o capital depois tem que ajudar o pai, né? Tem que ajudar o trabalho, tem que ajudar a gerar emprego, a gerar mais trabalho, enfim, é assim que se faz, porque o pai gera o filho, e o filho e esse filho vira pai e gera outro filho, e assim nós vamos se sucedendo. Assim é o capital e o trabalho. E aí, então, como eu disse que eu queria começar homenageando, eu fiz ontem à noite um poema, assim, exatamente para o dia de hoje. Ah, que beleza. Contigo, que beleza. Dia do trabalho. E olha o que eu escrevi. Eu escrevi assim: Dia do Trabalho. Neste 1º de maio, de homenagem ao trabalhador, aliás, neste 1º de maio, de homenagem ao trabalho, eu saco um as do baralho para saudar o trabalhador. Lá no campo, o agricultor, na escola, as professoras, mulheres trabalhadoras, que são mães e que são pais, e mesmo sem ganhar mais, cuidam dos filhos e das filhas, e são chefe de famílias, ganhando poucos reais. Por isso, entrego o meu verso, que eu fiz de coração, ao arquiteto, ao artesão, ao frentista e ao caminhoneiro, ao advogado, ao engenheiro, ao médico e à enfermeira, servidores públicos de carreira, ao eletricista, ao pedreiro, ao bancário, ao carpinteiro, ao comerciário, ao comerciante, ao vendedor ambulante, trabalhadores brasileiros. Eis então minha homenagem a ti, irmão trabalhador, que com carinho e amor exerce e honra a profissão, e com a força de tuas mãos deu futuro para o passado, e para quem está aposentado, o nosso reconhecimento, e por tua força e talento lhes digo muito obrigado.
Meu abraço a todas as mulheres e aos homens trabalhadores, também aos empreendedores que trabalham lado a lado, pois patrão e empregado labutam cada um do seu jeito. Aqui não há preconceito, pois mesmo sendo desigual, o trabalho e o capital vivem assim, desse jeito. Por isso, a todos os trabalhadores, meu carinho e o meu respeito. Aí, deputado. Eloy Bracessim. Parabéns, deputado. Bonito poema, Pompeu. Tá bem, Figueiró. Obrigado. Lindo. Se eu tivesse uma terça parte da sua sabedoria, independente da deputado que é, a sabedoria para transformar em verso, eu estaria realizado. Não, mas uma vez, assim, eu fui na casa do Pompeu ali e a gente declamou uns versos ali. Eu só sei uns versos, eu acho que tu deve lembrar disso aí, né, Pompeu? Sabe, ele está se fazendo, Cecim. Mas o Figueiró sabe muito bem, sabe bonitos versos, viu? Não faz feio, não, pelo contrário, dou testemunho em pé. Que beleza. Deputado, temos algumas perguntas aí para nós lhe fazer, para nós vermos como é que anda a situação aí no nosso país. Primeiro, que eu gostaria de saber do senhor sobre o andamento de um projeto seu, acho que é, do corte de 30% dos salários dos deputados. Como é que está o andamento? Vai sair, não vai? Olha, Cecim, eu espero que saia, ainda não saiu. Sim. Mas eu apresentei na Câmara dos Deputados, só em função do coronavírus, 15 projetos. E um mais relevante, um mais importante que o outro, cada um tem significado. 2 deles já foram aprovados, o que trata aí da questão do FIES, que é do financiamento dos jovens estudantes, né, do crédito educativo. Sabe que dezenas, centenas, milhares de jovens, quase 1 milhão de jovens devem no Brasil para o crédito educativo. Fizeram a faculdade graças ao crédito educativo. Eu sou um dos felizardos do crédito educativo, porque eu estudei em Cruz Alta, graças ao crédito educativo. Claro, já paguei, já liquidei a conta, fazia muitos anos, né? Mas, enfim, o crédito educativo foi que me deu fôlego e eu apresentei esse projeto para que os jovens, então, tenham suspenso o pagamento do crédito educativo até dezembro. Quem é que é credor do crédito educativo? São os bancos. Então, os bancos que esperem. Os bancos ganharam, ano passado, mais de 100 bilhões de lucro. Então, nessa hora, os jovens aí estão devendo para o crédito educativo, em pandemia, né? Muitos deles se formaram, não arrumaram emprego na profissão deles, porque o emprego não está fácil, e estão devendo e tem que pagar sem poder estar trabalhando. Então, é um dos projetos que é aprovado. E o outro aprovado é da questão do corte da água e da luz. Na verdade, eu acertei com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e com a ANA, Agência Nacional de Água. São 2 agências que controlam a água e a energia no Brasil, e ninguém vai ter a água e a luz cortada, mesmo que não pague. Claro que a gente não quer que as pessoas, Eloy Bracessim, deixem de pagar a água, deixem de pagar a luz. Não, a gente quer que as pessoas continuem pagando. Agora, se eventualmente um ou outro não puder pagar em função dessa pandemia, do desemprego, de uma situação, bom, ele tem que ter a proteção. Aí os que pagam dão o fôlego para que a empresa de água e de luz possa fornecer para quem pagou e fornecer também para quem não pagou, para que ninguém fique aí mal. Imagina tu em casa, em pandemia, em quarentena, vem corta a água. Tu vai reclamar, cortou a luz, tu fica sem água e sem luz, não dá. Então a gente tem que olhar para os mais humildes, para os mais pobres, esse é o meu propósito. E por isso que eu apresentei esse projeto também dos deputados darem a sua contribuição. Eu digo assim, que o mundo está sendo atacado por um invasor, um extraterrestre invisível. A gente não conhece o bicho, está tentando conhecer, descobrir. Parece aqueles filmes de Hollywood, mas na verdade não é fantasia, é realidade. Não é cinema. E nós não temos aí o Quarteto Fantástico, não temos aí a Liga da Justiça, a Mulher Maravilha, Homem de Ferro, o Superman, não temos esse pessoal, o Incrível Hulk, para defender a Terra. Quem tem que defender a Terra, os humanos, a humanidade,
somos nós mesmos, especialmente os médicos, enfermeiros, o pessoal da saúde que está na linha de frente, são os agricultores que estão plantando, produzindo, os caminhoneiros que estão transportando a riqueza, a segurança, o pessoal está metendo a cara aí, a nossa polícia, enfrentando o inimigo invisível. Então esse pessoal precisa de suporte. E quem tem que dar o suporte somos nós da política. Os deputados, senadores, governadores, prefeitos, presidente da República, nós temos que dar o suporte para esse pessoal. Aí eu pensei, olha, eu tenho que dar uma parte minha também. E propus que os deputados, aprovassem um projeto onde 30% dos nossos salários por 3 meses, só por 3 meses, fosse para esse fundo. Se sim, mais do que o dinheiro em si, é o simbolismo, o significado. Porque se os deputados fizerem e derem o exemplo, e tu sabes que o exemplo vale mais do que 1000 discursos, vale mais que 1 milhão de palavras, esses exemplos podiam ser seguidos pelos senadores, pelos governadores, deputados estaduais. Aliás, São Paulo já aprovou. Os deputados estaduais de São Paulo já aprovaram um corte, aliás, uma doação de 30% dos salários, exatamente no projeto como eu propus. Eu fui o primeiro a propor. Então, eu queria fazer uma corrente do bem. Juiz, promotor, desembargador, ministro, empresário, quem puder, ajuda. Vai tudo para esse fundo para fazer teste nas pessoas, comprar máquina de respiração, melhorar os hospitais, criar mais leitos, mais UTIs, coisas assim. O projeto está lá, ainda não foi aprovado. Eu já dei a demonstração, assim, porque as pessoas dizem assim, deputado, tu propõe, mas tu não dá exemplo. Bom, eu já peguei o primeiro mês, já distribuí. Eu dei para a PAI, na cidade onde eu fui prefeito, R$3.000, dei para a PAI de Juí mais R$3.000, dei para o Hospital de Juí mais R$3.000 e dei para o Hospital de Condor mais R$3.000. E dei ainda para a Liga de Combate ao Câncer mais R$1.500. Ou seja, praticamente 2 meses de doação eu já adiantei para dar o exemplo. Aquela velha história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu digo assim, faça o que eu digo, porque eu estou fazendo o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, eu estou falando, eu estou dando exemplo, e que esse exemplo, que quem quiser seguir, pode seguir. Essa é a ideia, então, Cecim. Deputado Pompeu, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou na sexta-feira de 17 de abril, uma lei que inclui o diplomata e político Oswaldo Aranha no livro dos Heróis da Pátria, né? Que foi uma proposta sua, e aí, a partir de então, ele passa a figurar como, juntamente com Tiradentes, Santos Dumont, Machado de Assis, Zumbi dos Palmares, Anita Garibaldi, né? E essa iniciativa partiu do senhor. E de antemão já quero lhe parabenizar por esse projeto aí. Acho que é de suma importância a inclusão deste notável, né, com esse reconhecimento. Mas a minha pergunta e a questão das antecipação do imposto de renda, deputado? Eu quero te agradecer aí, Figueiredo, também, uma boa lembrança. São nomes, são homens que precisam ter sua trajetória reconhecida, gaúcho do Alegrete, né? Então a gente precisa reconhecer a qualidade, né? e a memória e a história, e resgatar aquele passado de glória. Assim como também tem um projeto indicando João Goulart como também herói da prata. Olha esse só. ainda não foi sancionado ainda, mas já ajudei a fazer com que o Brizola já está entronado como herói da pátria, e Getúlio Vargas também já está entronado. Então, 2 trabalhistas já estão ali consolidados. E agora temos mais um que eu me orgulho muito de ter sido o autor do projeto, e o Bolsonaro sancionou. Quanto à questão do imposto de renda, veja bem, é um projeto também da minha autoria. O que acontece? O governo, a Receita Federal, o Leão, né, tem uma unha, livre, bota a unha comprida, né, umas garras violentas. Todo mês ele tira um pouco do salário do aposentado. E além de tirar aquilo que a lei prevê, que é a retenção, o chamado imposto retido na fonte, tira um pouco mais, cada vez tira um pouco mais. Resultado disso, chega no final do ano,
o trabalhador, o assalariado, empregado, o funcionário público, quem tem carteira assinada, quem é nomeado, ele acaba tendo um dinheiro a restituir, um direito a restituir. A gente chama imposto de renda retido na fonte. Foi retido, ficou na fonte, não é devido, o governo tem que devolver. E o governo que ficou um ano inteiro, mês a mês, arrecadando, depois leva mais um ano para devolver o que está devendo, para devolver o que é do trabalhador. E tu sabes que, diz a Bíblia, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao governo o que é seu e ao povo o que lhe pertence. Esse dinheiro é do povo. Então eu propus que o imposto de renda retido na fonte, assim que declarado pelo cidadão, através da declaração de renda, o governo tenha 30 dias para devolver, não mais do que isso. Especialmente para quem tem mais de 60 anos, que são as pessoas mais fragilizadas na questão do vírus, e a pessoa que ganha até R$7.000, que é o teto do INSS. Esses ainda seriam os prioritários, mas enfim, que o governo devolva em até 30 dias, porque esse dinheiro não é do governo, é do trabalhador, é do cidadão, é do contribuinte, e ele precisa nessa hora mais do que nunca, e é um dinheiro que tem que estar disponível para ele. Então esse é o projeto, não foi votado ainda, está na pauta para ser votado, e eu estou na expectativa que nós possamos aprovar esse projeto o quanto antes. Antes de começar o programa aqui, eu estava dizendo para o Cecinha aqui que tu é o rei dos projetos aí, é um dos nossos deputados muito atuantes aí, que me orgulho de me considerar teu amigo. E então eu estava comentando com você assim, o Pompeu é um dos deputados que não ocuparam somente uma cadeira no Congresso. Ele está deixando marcas lá, né? E essa questão dos 2 bilhões de financiamento e campanha eleitoral para o combate da Covid-19, o deputado? Pois é, esse é um outro projeto que também apresentei, e tu sabes que tem muita gente com a cara, fazendo cara feia comigo, rangendo os dentes, olhando de atravessado, por conta exatamente desses 2 projetos, do desconto de 30% do salário dos deputados, né, para fazer o fundo para o coronavírus, e desse outro que tira os 2 bilhões e 34 milhões do fundo eleitoral para a saúde. Eu raciocino assim, Figueiró, que, veja bem, nós temos um dinheiro no fundo, um dinheiro para uma eleição que vai sair em 4 de outubro, cuja eleição eu até acho que nem vai sair, pelo menos não em 4 de outubro. Ela vai para novembro, dezembro, vai prorrogar 1 mês, 2 meses. E aí tu fica com o dinheiro guardado no fundo, guardado na guaiaca, no bolso, para a eleição lá na frente. E o vírus comendo, e o povo morrendo. O teu eleitor, que tu quer que vote em ti, tu está deixando morrer para guardar o dinheiro para te fazer a campanha e pedir o voto dele depois. É meio desavergonhado, eu diria assim, é bem sem vergonha. Eu até vou dizer mais para ti. Para mim é a vergonha da vergonha de quem tinha vergonha, perdeu a vergonha e virou sem vergonha. Então eu entendo que esse dinheiro nessa hora tem que ser usado para comprar equipamento, as EPIs, equipamento de proteção para individual, né, para os médicos, para os enfermeiros, tem tanto equipamento que eles precisam, tem médicos morrendo. Semana passada morreu 3 médicos no Rio, 3 jovens. Morreu já dezenas de médicos no Brasil, enfermeiros morrendo, que são os profissionais que estão ali na linha de frente. Então a gente tem que ampará-los, protegê-los, e precisa de recursos, precisa de dinheiro, e esse dinheiro está lá, está disponível. Né? Então, eu quero que esse dinheiro seja gasto nisso. Não adianta, como eu disse para ti, tu ter dinheiro no fundo, no bolso, e o vírus no pulmão. Vai morrer com o dinheiro na mão, vai morrer com o dinheiro ali disponível. Nessa hora, eu sei que a economia é importante, mas a saúde é mais importante. Nessa hora, a economia tem que ajudar a saúde para salvar vidas, e depois a vida com saúde ajuda a salvar a economia. É uma conjugação muito clara. Saúde e economia. A gente, claro que na saúde, a gente precisa estar bem economicamente. E quem está bem economicamente precisa de saúde. Um depende do outro. Mas nessa hora, a economia tem que fazer um sacrifício a mais para proteger a saúde. Aí, protegendo a saúde, salva a vida. E a vida salva, né, o vivente, aí reativa a economia. É assim que eu penso. Por isso que eu quero que esse dinheiro do fundo eleitoral, nessa hora,
vá para salvar vidas. Não fique no econômico, mas fique na saúde, fique na vida. Vou te dar um exemplo para concluir a resposta. Eu era piá lá no fundo da grota, onde nasci. Meu pai foi assentado pelo Brizola em 1960 e ali nos criamos 12 irmãos. Era uma ninhada, né? 6 guri e 6 meninas. E eu me lembro que uma vez, já passado um tempo ali, uma das minhas irmãs mais velhas, que aliás mora aí na praia, mora em Capão da Canoa, ela ficou doente, chorava, gritava de dores, de doenças, estava sofrendo. E aí o pai tinha que levar ela no médico. Que aí botava chá caseiro, aquelas remediama lá, mas não adiantava, tinha que levar para o médico, que era grande a dor dela. Aí o pai não tinha SUS, não tinha dinheiro, não tinha SUS, não tinha plano de saúde, não tinha nada. Aí vendeu lá uns 3, 4 porquinhos, arrumou os trocos, botou os cavalos na carroça e foi para a cidade. Meio dia andando de carroça, chegou lá, foi no médico, pagou a consulta, tinha que fazer uns exames, pagou o exame, já deixou a minha irmã internada no hospital para fazer uma cirurgia de apendicite e voltou para casa e vendeu a vaca de leite. Sim, a nossa vaca de leite, ele vendeu, que dava leite para as crianças, para poder ter o dinheiro para pagar a cirurgia que a minha irmã precisava. Hoje minha irmã está aí, sã, salva, graças a Deus. Foi-se uma vaquinha, foi-se lá uns 3, 4 porquinhos, depois o pai comprou outra vaca, a nossa porca velha lá deu cria, e veio outro leitão, ou seja, a economia a gente recuperou, mas tinha que salvar a vida da minha irmã. Assim eu quero salvar a vida dos nossos irmãos em todo o Brasil, em todo o Rio Grande, em Tramandaí, onde quer que seja, nós temos que proteger a vida nessa hora. Deputado, o senhor falou na prorrogação das eleições municipais. Isso interessa a todo o país e especificamente ao Rio Grande do Sul e ampliando ao litoral também. O senhor está falando nesse momento, estamos entrando na Grande Porto Alegre, enfim, onde a rádio alcança. O senhor poderia detalhar a possibilidade desse adiamento? Pois não, sim. Veja bem, nós estamos aí em plena pandemia. A gente não tem uma leitura clara de quando, vamos dizer assim, vamos ter uma folga aí dessa pressão, né, que estamos assistindo. Hoje está mais lá em São Paulo, Rio de Janeiro, lá para o norte, Amazônia. São Paulo, por conta de que ali é uma cidade que é o pulmão do Brasil, né? Gente de todo mundo circula ali, então o vírus entrou por ali, por conta de São Paulo, é um grande centro de negócio do mundo. Outro grande centro de negócio do mundo é lá a cidade de Manaus, a Zona Franca. Tudo que nós produzimos no Brasil vem da Zona Franca de Manaus, em termos de eletros e eletrônico. Lá tem todas as empresas do mundo. Lá entrou bem cedo o vírus, vindo dos chineses. Depois veio ali o Rio de Janeiro, pelo carnaval, pelo turismo, também lá em Fortaleza, no Ceará, na Bahia, carnaval, turismo. E o Rio Grande do Sul, nós temos protegido ainda, a gente está com cuidado, a quarentena, o governador agiu certo, está certo o governador, por conta da quarentena. Então, nós precisamos ter a compreensão muito clara do papel que nos cabe, mas nós precisamos também saber que a eleição, ela tem uma razão de ser, é a democracia no nosso país, e a democracia tem que ser exercitada. Só que como o vírus não dá folga, e está esparramado, e daqui a pouco está batendo com mais força aqui no Rio Grande do Sul, nós precisamos ter um plano B. O plano A é a eleição 4 de outubro. O plano B é adiar a eleição por 1 mês, por 2 meses. Tem alguns que pensam, inclusive, que a eleição deveria ser transferida para daqui 2 anos, com o que eu absolutamente não concordo. Nós temos que exercer a democracia, não é por conta do coronavírus que nós vamos, digamos assim, prorrogar mandato. O Congresso não tem essa legitimidade, a Câmara não tem essa legitimidade e não tem nem ambiente para isso. Agora, a necessidade de transferir para 1 mês, para 2 meses, de acordo com a realidade do vírus, isso é perfeitamente possível e o interessante é que a eleição saia ainda esse ano, porque o próximo prazo eleitoral, os 2 prazos principais já passaram, que era 4 de outubro, o prazo de filiação para quem quer ser candidato, e ainda também 4 de outubro o prazo
do domicílio eleitoral. Quem queria transferir o domicílio eleitoral para poder concorrer era até 4 de outubro. Agora não tem prazo. O próximo prazo agora é final de julho. Então, se nós pegar o prazo de final de julho e botar para final de agosto e transferir para 30 dias a eleição, eu diria assim, está quase resolvido. Se tiver que prorrogar por mais 2 meses, então, em vez da eleição que era em outubro e para novembro, ela pode ir para dezembro. E está resolvido também. Ou seja, a eleição, tenho convicção, sai esse ano, não em 4 de outubro, mas 4 de novembro. Eu até fiz um projetinho sugerindo que fosse 15 de novembro, que é uma data já, historicamente, saía a eleição 15 de novembro. Eu propus que fosse para 15 de novembro. Mas, enfim, o que é certo é que 3 de outubro não sai a eleição. Vai ser prorrogada por 40 dias, 50 dias, 1 mês, 2 meses, com toda certeza vai ter uma prorrogação. Deputado, mais uma colocação que eu queria fazer. Esse acordo, e vou juntar as duas numa, as ações do presidente, no sentido de avança, recua, diz uma coisa, depois desdiz, e no aspecto também desse acordo com o Centrão. Gostaria que o senhor me discorresse sobre essa pauta. Olha, veja bem, o presidente Bolsonaro, lamentavelmente, ele se equivoca muito. O presidente, eu não votei no Bolsonaro, eu sempre digo isso, não votei nele, votei no Ciro Gomes, fez 14 milhões de votos, ficou no coração do povo, mas não se elegeu. Quem se elegeu foi o Bolsonaro. Eu respeito, é o presidente, eu reconheço, ele venceu, até para mim ser reconhecido, porque eu também venci, eu sou deputado federal, ele é presidente, claro, uma função muito mais relevante, mas a minha não é menos importante, os deputados, senadores, enfim, foram eleitos na mesma eleição, têm a mesma legitimidade, com, vamos dizer assim, com valores diferentes, de tal sorte que eu não voto os projetos lá em Brasília de acordo com o autor, tipo assim, é do Bolsonaro, é bom. Eu não sou puxa-saco, não é porque é do Bolsonaro que ele é bom. Eu tenho que examinar o conteúdo. Se o conteúdo é bom, eu não tenho nenhum preconceito, eu vou lá e voto a favor. É do Bolsonaro, é ruim. Eu não sou do quanto pior, melhor. Eu vou examinar. Se o projeto é ruim, eu tento melhorar. Se conseguir melhorar, voto a favor. Se não tem como, dou minhas explicações, voto contra. Ou seja, eu não tenho nenhum preconceito com o presidente Bolsonaro. Agora, lamentavelmente, ele briga com todo mundo, ele é muito belicoso. Ele começou já brigando com o partido dele. Ele nem tem partido, é um presidente sem partido. Não só brigou com o partido dele, como brigou com os deputados que se elegeram com ele, os dele. Dos 55 deputados que o PSL elegeu, não tem 30 com o presidente. E outros, tipo a Joyce Alciman, aquela que fez mais de 1 milhão de votos, que foi a mulher que puxou a frente para ele no meio das mulheres, ele brigou com ela, faz horrores contra ela. É uma coisa assim impressionante, né? Como ele é belicoso. Aí brigou com a Câmara dos Deputados, com o presidente da Câmara, que é quem pode até aceitar o impeachment dele. Ele brigou com o cara que pode ferrar ele, né? Ele não respeita ninguém. Brigou com o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, presidente do Senado, brigou com o STF, agora brigou com o Alexandre de Moraes, assim, uma briga feia essa semana, por conta da ação que o PDT propôs para que não nomeasse o Ramage, delegado da Polícia Federal, por conta das brigas que ele fez com o Moro, e o Moro denunciou que ele queria usar a Polícia Federal para que a Polícia Federal informasse das operações da polícia, inclusive aquelas sigilosas que a polícia estava fazendo, e algumas delas contra o filho dele, contra o time dele. Quer dizer, o presidente tem direito de interagir com a Polícia Federal administrativamente. Agora, quanto às investigações judiciais, a polícia só tem que responder à autoridade judicial e não ficar informando o presidente. Isso é crime, não pode. Aí o ministro Moraes decidiu isso, o Alexandre Moraes, e ele brigou com o ministro, botou a boca, desmereceu o ministro. E assim ele fez com a OAB, assim fez com a ABI, com a Organização Mundial da Saúde, com o ministro da Saúde dele, correu com o ministro da Saúde dele, o Mandetta, que é uma bela figura, um quadro político importante para o país. Agora brigou com o Moro. Eles diziam que era Deus no céu e o Moro na terra. E agora é Deus no céu e o Moro no inferno. Quer dizer,
de melhor do mundo passou a ser pior do mundo. E eu digo assim, Moro não era o melhor do mundo, mas vamos combinar também, não é o pior do mundo. Ele é um juiz que trabalhou, fez a parte dele, acertou, errou, acho que mais acertou do que errou, de qualquer sorte. Agora não vale nada, tá no lixo, né? E aí o que o Moro disse do Bolsonaro, que o Bolsonaro queria intervir nas investigações para proteger a família dele, que é crime fazer isso numa investigação, e aquilo que o Bolsonaro disse do Moro, que o Moro, na verdade, queria só fazer o Tribunal de Justiça, aliás, o Ministério da Justiça, de trampolim para ser ministro do STF, do Supremo. Aquela velha história, né? E se os dois têm razão, se o que o Moro disse do Bolsonaro é verdade, e se o que o Bolsonaro disse do Moro é verdade também, eu diria assim, os dois se merecem. Cada um é o que o outro diz, daí nenhum presta. Ou seja, eles se desmereceram ao fundo, foram no fundo do poço. Aquela velha história, assim, brigas, comadre, aparecem as verdades. Então eles brigaram entre eles e disseram que muita gente sabia, desconfiava, imaginava. Aí agora o Bolsonaro acuado pelo STF, pelo Moro, enfim, está querendo se juntar com o tal de Centrão, que é um grupo de parlamentares que vivem em roda dos governos que lá estão. Quando o governo era do Fernando Henrique, eles estavam juntos. Quando o governo era do Lula, eles estavam juntos. Da Dilma, eles estavam juntos. Do Temer, eles estavam juntos. E agora estão se juntando com o Bolsonaro. É o toma lá da cá. Quanto eu levo, quanto é que tu me dá, o que eu ganho. Então é uma coisa assim, da velha política que o Bolsonaro disse que não ia fazer. Se elegeu dizendo uma coisa e vai governar fazendo outra. Então essa é a realidade que nós estamos enfrentando. Eu posso dizer de sã consciência, estou trabalhando com responsabilidade, fazendo a minha parte, não misturo as coisas e, se Deus quiser, vamos seguir nesse caminho, nessa linha de coerência, de respeito à coisa pública, fazendo o papel que o povo gaúcho espera de um parlamentar. Esse é o meu papel, Eloy Bracecim. Eu estranhei uma manifestação do deputado, ex-deputado, hoje presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, falando que o presidente tem a polícia, tem a Polícia Federal, a Polícia Civil, e, enfim, terminou nos militares. O que ele deu a entender com aquilo? O que ele quer? Onde é que ele quer chegar? Olha, o Roberto Jefferson é uma figura que a gente tinha que deixar guardada lá no passado. É alguém assim que não fez bem para a política brasileira. Não quero ficar assim desmerecendo, jogando ninguém para a história do lixo, mas ele não tem um papel nobre, não tem um papel honrado na política brasileira. Ele deixou muito a desejar. E agora, nessa hora, ele vendo que o presidente está fragilizado, ele se encosta lá para ver se pega um naco desse poder. É tão somente isso. Ele está querendo criar factóide, como que dando amparo ao presidente. Ninguém vai governar esse país com ditadura. Isso já era, passou. Foi uma etapa que o país cumpriu e que não vai se repetir mais. A ditadura, ela é tão ruim que ela faz mal, ao final, até para o próprio ditador. Os ditadores saem assim desmoralizados, desonrados, desprestigiados. A ditadura, e tanto faz ser ditadura de direita ou de esquerda, ditadura capitalista ou ditadura socialista, tudo é ditadura, nenhum presta. A democracia tem seus defeitos, mas ainda assim é melhor. Eu sou contra as ditaduras militares que houver aqui, na Rússia, na China, onde tiver. A ditadura, para mim, eu não flerto com ela. E o Bolsonaro comete um equívoco, porque ele é o presidente eleito. Veja bem, assim, ele é o presidente da República, e ele fica lá flerteando com o AI-5, fica flerteando com a ditadura, com a intervenção militar, inclusive foi naquele ato lá, pró-intervenção militar. E repare, se houvesse, não vai haver, mas se houvesse intervenção militar, o Bolsonaro seria apiado do poder, porque ele, Bolsonaro, ele é o comandante em chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, das Forças Armadas. Ele não é o comandante, ele é o comandante em chefe, porque ele é o chefe do Executivo Nacional.
é presidente da República. Então ele é o comandante, enquanto ele é presidente da República, ele é o comandante em chefe. Se houver uma intervenção militar, aí os militares vão comandar o país. Quem comanda um quartel é um general. E quem vai comandar o país será quem tiver o maior posto. Ou um marechal, ou um general. E o Bolsonaro só é capitão. Ele vai sucumbir. Ele, como capitão, ele pode ser presidente da República, ser eleito pelo voto. Mas ele, como capitão, não pode ser presidente da República se houver intervenção, porque ele não tem o maior cargo da hierarquia. Então é um erro grotesco dele pedir ditadura. Se houver ditadura, ele vai estar fora. Mas graças a Deus não haverá ditadura. O Roberto Jefferson é alguém que ficou no lixo da história, não tem credibilidade nenhuma, e ele está tentando se escorar ali para pegar uma sobrinha do poder e querendo pegar alguns cargos do Bolsonaro. É só isso. Não tem nada mais do que isso. Esse é o Roberto Jefferson. Então, eu não vejo nenhum problema, não vejo nenhum perigo, e para mim as palavras do Roberto Jefferson entra no ouvido, sai no outro, não tem valor, não tem fundamento. Mas ele é apaixonado pelo Ministério do Trabalho, né? E não só ele. Ele e a filha dele, né? Aliás, sim, vou te dar um dado. Sim. Lamentavelmente, o PTB, que o Roberto Jefferson comanda, e que tem muitas pessoas boas, vamos fazer justiça, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, tem pessoas honradas, pessoas que eu conheço, que eu respeito, que eu valorizo, mas na última eleição, para te ter uma ideia, o PTB tinha 27 deputados. 27 deputados, olha o que eu vou dizer. Saiu a eleição por conta daquele episódio que houve no Ministério do Trabalho. No último mês da campanha, o gabinete de todos os deputados do PTB foi ocupado pela Polícia Federal. Se não todos, quase todos, a grande maioria. E, digamos assim, por conta da briga do Roberto Jefferson, da filha do Roberto Jefferson. Tinha deputados até que nem devia, não tinha nada a ver com a coisa, mas como era do partido, entraram de gaiato. Resultado, sabe qual é o resultado? Dos 27 deputados, nenhum se reelegeu. Nenhum. Os 27 ficaram fora. O PTB elegeu 10 deputados. De 27 só elegeram 10. Mas os 10 que foram eleitos, todos novos. Nenhum dos deputados antigos se reelegeu deputado. Veja o drama. Esse é o partido que o Roberto Jefferson comanda. Então, por isso só já dá para ver. Ele botou no mato os companheiros, inclusive gente boa que não merecia e que pagou pela parceria, pela companhia. Diga-me com quem andas, dir-te-ei quem é. Estavam com o Roberto Jefferson, pagaram muito caro. Esse é o Roberto Jefferson, não tem fundamento. A filha dele é aquela que anda de lancha? A filha dele, aquela que era para ser ministra, né? Sim. E acabou não sendo, por conta exatamente, eu até diria assim, mais até por culpa do pai do que de culpa dela mesmo. Né? E pagou um preço e acabou não sendo ministra. E não se elegeu também, né? Também não se elegeu. Fez uma linha ali, acho que fez 15 mil votos. Então, e tudo, quem é que é o culpado disso, tem nome. É o tal de Roberto Jefferson. Ele botou todo o time dele no mato. Alô? Agora ele tenta se agarrar com o Bolsonaro. Ligação? Então tivemos um cortezinho aí com o deputado. Deve ter. Tá, ok? Então o Bolsonaro, o Roberto Jefferson, está tentando se agarrar com o Bolsonaro. Dando. Não adianta. Não, ele, em vez de ajudar, vai acabar atrapalhando. Tá certo. Deputado, aproveitando que nós estamos aí com uma pequena interferência no sinal aí, que está cortando a ligação aí, a gente não está conseguindo ouvir direito o deputado. Eu quero aproveitar só para lhe homenagear com uma coisa sua mesmo, que diz assim, que a notícia corre solta e todo mundo está sabendo.
Tem muita gente morrendo por conta do tal corona. Até a bailanta da Ciadona já se foi pro beleléu. Tem gente dançando no céu. Foram pro mundo do além. Quem tem medo de ir também, tapa as fuças com o chapéu. Diz que o vírus vem de longe, lá das bandas do Oriente. Tá assustando tanta gente que no bolicho do Candinho só tá ele, bem sozinho. Se sumiu a freguesia, falam até que a bruxaria, que é praga da concorrência, não tem remédio nem ciência para acabar com a revina. Revina. Lá no galpão, a peonada já está proseando a distância e até o patrão da estância usa nas ventas um tampão e o velho aperto de mão se trocou por um aceno. Tudo parece veneno. Mataram até o chimarrão. Só restou água e sabão e o gaitaço do tio Neno. A filha moça do patrão, que há pouco arrumou o namoro, aos prantos caiu no choro por causa do isolamento. Para não perder o casamento, namora só pelo espelho. O medo do vírus e do relho não inibe seus desejos, só passa jogando beijos. De nada adianta conselho. Diz que o remédio para a doença é todo mundo ficar em casa, vivendo embaixo da asa e dos cuidados da mulher. Não pode arredar o pé e tem que cumprir com o dever. E se quiser mais prazer pelas desgraças do mal e do isolamento social, nem pagando tu vai ter. A doença virou castigo e acabou com a liberdade. Lá no campo e na cidade, os homens estão bem perdidos. Mulher briga com o marido, mandando que vá-se embora, e a polícia já mete a espora, corre com eles da rua. E é melhor ficar na tua, que isso é pior que catapora. E dizem que o bicho pega, que todo mundo tá com medo. Mas te conto, não é segredo, que isso já me aconteceu. E te garanto que eu tô livre desse caroço. Ato um lenço no pescoço, em qualquer lugar alço a perna. Para essas coisas modernas, não entram em coro de grosso. Baita de um poema chamado Gaudério e o Vírus, do Pompeu de Matos. Parabéns, Pompeu. Disse tudo nessa poesia. Tu tem que publicar um livro, Pompeu, com todos os teus versos aí. Alguns eu leio. É uma brincadeira que eu fiz aqui com o vírus, né? E o jeito do Gaudério de ver o vírus, né? E às vezes eu dou risada, porque essa última parte ali, quando te diz que o remédio para o vírus, o remédio para a doença, é tudo bom. Vivendo embaixo da asa dos cuidados da mulher. Que não adianta arredar o pé. E tem que cumprir com o dever. O isolamento social, nem pagando tu vai ter. É isso aí, deputado. Deputado, estamos chegando no final do nosso horário. O senhor aqui é da casa, sempre primo pelos seus pronunciamentos, são concretos, objetivos, práticos e que efetivamente fala para todos os ouvintes que gostam de lhe ouvir dentro da sua forma de agir, de tratamento que faz, com carinho, com muito respeito a todos os ouvintes, e também com base sólida e concreta daquilo que o senhor efetivamente faz aí na Câmara dos Deputados. Não é por nada que 6 mandatos de deputado federal, o senhor está lá na Câmara. Tenho certeza que o Rio Grande reconhece o seu trabalho, a sua competência, a sua qualidade, e quem sabe no decorrer da história política do Rio Grande, o senhor vai ainda mais adiante. Vai mais adiante para ajudar e participar e estar presente aqui junto ao povo do Rio Grande. Assim torço e assim desejo. Muito obrigado pela sua presença no dia de hoje e também lhe parabenizo pelo seu trabalho, pela sua forma, o seu discernimento e também cumprimentos. Hoje é o dia do trabalhador, o senhor também é um trabalhador, nós somos trabalhadores também, pelo dia de 1º de maio e também coloco os microfones da Rádio de Itaramã à sua disposição. Tá bom, sim. Obrigado pelo carinho
Obrigado pela oportunidade de fazermos esse bate-papo aqui no Dia do Trabalhador. E só para encerrar, Figueiró, dizendo também que eu tenho um outro projeto, sim, eu quero continuar, é importante para a semana que vem, prever que a mulher que está na maternidade e que está vencendo essa maternidade, exatamente agora no meio da pandemia, eu quero que seja prorrogado o prazo da licença maternidade por até 3 meses, ou seja, por mais 1 mês, conforme o caso por mais 2 meses e conforme o caso até por mais 3 meses, exatamente porque não é justo que a mulher volte da licença maternidade e aí a família ao vírus. Então é uma proposta que eu apresentei, fui um deputado que apresentou a proposta, tanto a proteção para a mulher que Deputado, eu falo que eu acho que tivemos um probleminha aqui, eu acho que técnico. Agora que começou. Deputado. Oi, Cecinho. Eu pediria que nós finalizássemos, porque deu um probleminha técnico aqui, que está dando interferência. Eu acho que eu estou falando com o celular aqui, e o celular, às vezes, a imagem, o som, enfim, o sinal vem e vai. Exatamente. Eu quero só para encerrar, então, dizer que eu tenho expectativa de aprovação de um outro projeto meu que prevê a ampliação da licença maternidade por mais 3 meses para aquela mãe, para aquela mulher que teve filho e que está vencendo a licença maternidade agora exatamente no meio da pandemia. Não é justo que ela volte da licença maternidade no meio da pandemia, na hora que ela mais precisa de dar a proteção para o filho, proteção para a vida, e ela venha se expor ao vírus. Então é necessário que, se as pessoas querem que muita gente fique em casa, mais do que ninguém precisa ficar em casa nessa hora, é a mãe que teve uma gravidez recente, teve o nascimento de um filho recentemente. Ela está terminando a licença maternidade, então terá a licença de maternidade ampliada por até mais 3 meses para proteger, como disse, a vida da criança, a vida dela, a vida da sua família. É uma proposta que eu apresentei e eu espero colocar em votação ainda nesses dias, como disse, para proteger a mulher. Eloy Bracicim, Figueiró, comunidade de Tramandaí, ouvintes aí do Litoral Norte, que estão ligados na programação, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela oportunidade. Feliz Dia do Trabalhador, vamos botar fé e esperança, que quem não tem emprego consiga emprego, quem tem emprego mantenha o emprego, e quem puder manter o emprego, melhorar no emprego a sua relação de trabalho, é a vida. E a vida só é vida se for vida bem vivida. Vida com intensidade, vida com felicidade, vida com qualidade de vida para a gente viver de bem com a vida. Um grande abraço, um bom dia, muito obrigado, até breve. Eloy Bracicim. Muito obrigado, deputado, é um prazer falar com o senhor e vamos marcar para a semana que vem para o senhor falar sobre esse seu projeto aí da mulher. Tá ok, muito obrigado, até breve. Um abraço. Então, com a palavra do deputado Pompeu de Matos, brilhantes colocações, importantíssimas para todos nós, estamos encerrando o programa Conexão Litoral do dia de hoje, 1º de maio, agradecendo a presença do meu parceiro e companheiro de jornada, Marcos Figueiró, que está presente conosco, e também agradecendo o Moza, que também, no dia do trabalho, está aqui pegando o filme com nós. A todos vocês, muito obrigado, boa tarde. Estamos encerrando o programa Conexão Litoral deste 1º de maio. Você acabou de ouvir Conexão Litoral, de segunda a sexta ao meio-dia. Conexão Litoral. Apresentação: Eloy Bracicim. a rádio com a cara do Brasil.